Pessoal, bom dia a todos. Já conosco para a entrevista coletiva pré-jogo com o Palmeiras, técnico Jair Ventura. Estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Seja bem-vindo, você torcedor do Goiás, que está acompanhando a entrevista coletiva. Vamos fazer o giro aqui primeiro com uma pergunta para cada, dependendo do tempo. A gente pode até fazer o segundo giro, tá? Mas vai depender do tempo, que daqui a pouco já começa o treino. Vai lá, Vitor. Bom dia, professor Jair. Jair, mais uma semana livre, vindo de Vitória, e o mês de agosto começa agora, quer dizer, começa domingo, né? 4 jogos importantes para Goiás, 2 adversários em cima da tabela difíceis fora de casa, 2 adversários dois adversários em casa. Eu queria saber o que você projeta desse mês de agosto, tendo em vista essas semanas livres que você vai ter aí ao longo desse mês. Bom dia. É muito importante para o treinador a semana cheia para a gente trabalhar, a gente treinar alternativas, né? Então, condicionar melhor os nossos atletas também nessa maratona de jogos, essa intensidade que tem sido o futebol como um todo, não só no Brasil, no mundo todo, né? Vem muita intensidade, então é muito importante você ter esse tempo para trabalhar. E a gente projeta um retorno melhor que o turno. Saímos na frente na nossa briga interna contra o turno, onde a gente perdeu o primeiro jogo e já venceu o segundo, então a gente tem já 3 pontos a mais do que o nosso primeiro turno, já que a gente tinha perdido para o Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro. Então esse é o nosso objetivo. A gente empatou com o Palmeiras no turno, que a gente possa conseguir um resultado ainda melhor. A gente sabe da dificuldade de jogar lá, mas a gente vai em busca de uma vitória, mesmo sabendo da força do líder do campeonato. Esse é o nosso objetivo, jogo a jogo. A gente falar do Palmeiras, não adianta eu pensar daqui a 3, 4 jogos. É o foco total no próximo jogo, mais uma final de Copa do Mundo, para que a gente possa continuar pontuando. Bom dia, Jair. Tandara Reis, do Sistema Sagres. O Goiás enfrenta o Palmeiras, líder da competição, que está invicto há 5 rodadas, né, e nas últimas 4 rodadas venceu. O que o Goiás precisa fazer para conseguir superar esse bom momento do Palmeiras jogando fora de casa? Olha, a gente tem que estar atento em todos os detalhes, um jogo extremamente difícil, uma das melhores equipes do futebol brasileiro, a gente sabe. O jogo foi muito difícil mesmo na Serrinha aqui, né? Acabamos tomando gol no último minuto, né? Eu não vejo nem por demérito nosso, acho que mais por mérito do Rony, né? Ele dá um chute não sei aonde, a bola parece que ia longe, ela cai, faz o gol, enfim. A gente fica atento em todos os detalhes, sabemos da força deles, mas que a gente possa fazer um grande jogo e trazer um bom resultado. Jair, bom dia. João Paulo, do Jornal Popular. O Bastos veio aqui e disse que é preciso ter muita atenção nos primeiros minutos do jogo, porque o Palmeiras costuma fazer uma pressão inicial até o adversário acostumar com o piso, né, o gramado sintético. Mas eu fiz uma matéria ontem e vi que Goiás e Palmeiras são os líderes de gols nos minutos finais das partidas, né? Até uma marca da sua equipe, o Goiás fez 10 gols, o Palmeiras fez 9 nos últimos 15 minutos. Isso é uma senha para falar que tem que estar atento os 90 minutos? Verdade, a gente sofreu gol no final, é ruim, né? Quando você sofre gol no final, mas também é bom quando você faz, quando foi no jogo do São Paulo, por exemplo. Mas a gente tem no futebol, por vezes, eu costumo dizer que a dor da derrota é muito maior do que a alegria da vitória, né? A gente, quando vence, é um alívio no futebol, e quando perde, você sofre demais. E essa é a grande verdade. Então, a gente tem que estar mais atento do que o nosso adversário, né? Para os minutos finais, que acaba um pouco da desatenção, você acaba estando um pouquinho, né, mais desatento, porque acabou o jogo e acaba sofrendo o gol, né? A equipe do Palmeiras fez um gol agora no final, né, no jogo da Libertadores. Eles cresceram principalmente no segundo tempo. Então a gente vai ter que estar atento do primeiro minuto, como o Baixo falou, que realmente lá é muito difícil. Já joguei lá algumas vezes, é muito difícil. É um jogo muito rápido, né? E a equipe do Palmeiras é uma equipe muito vertical, muitos cruzamentos rápidos, uma bola parada que é muito forte, né? Você fala assim, mas a equipe deles tem muito mais do que só bola parada. Tem, mas eles fazem muitos gols também, principalmente de escanteio, então a gente tem que estar atento em todos esses detalhes. Bom dia, Jair Ventura. Matheus Medeiros, da PUC TV. Primeiro, para contextualizar minha pergunta,
contar um fato que semana passada, no jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo, surgiu o assunto de o jogo estar descartado para o Atlético Goianiense. Não deveria jogar com tudo lá no Maracanã porque não teria possibilidade de vencer o Flamengo. Agora, Goiás contra o líder do campeonato, Goiás contra Palmeiras. Por que o jogo contra o Palmeiras não deve ser um jogo descartado para o Goiás? Olha, tô há 3, 4 jogos de completar 250 jogos. E apesar de jovem, eu fiz meu primeiro jogo como treinador em 2010, então já estou há algum tempo na estrada. E esse tempo de estrada me dá essa experiência de saber que esse jogo é tão importante quanto um jogo direto em casa. Porque eu já vivenciei coisas parecidas. Eu estava em um clube e a diretoria me reuniu para fazer isso que você falou, para ir com o time reserva, porque a gente ia pegar o Inter no Beira-Rio, que estava 14 jogos sem perder. A gente foi lá e ganhou o jogo 2-1. E o jogo que a gente tinha que ganhar em casa, a gente empatou. Então, assim, não tem essa ciência, né, dentro do futebol. Cada jogo é uma partida diferente, né? Pode acontecer diversas coisas, tanto para o bem quanto para o mal, independente dos nossos adversários. Quantas vezes a gente jogou bem e também não vencemos? Então, assim, não vai ser o adversário que vai definir os 3 pontos. Eu tenho que encarar cada jogo da mesma maneira, porque o Campeonato Brasileiro é isso. Os mesmos pontos do Palmeiras servem com o mesmo ponto dos adversários direto nossos. Por isso que a gente vai com esse mesmo foco contra as equipes lá de cima e equipes que estão brigando com a gente aqui embaixo. Fala, Jair, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Minha bom pergunta dia. vai mais ou menos na linha aqui da pergunta do Você Matheus. está na televisão agora, cara? Obrigado pela audiência. Que é isso, hein? Tá na televisão agora. Que moral, hein? Professor, é o seguinte, não quero aqui que você me diga, eu vou pegar meu lateral, falei para ele fazer isso, falei para o meu zagueiro fazer isso, e eu vou fazer isso com o Palmeiras. É óbvio que você não vai dizer que você vai fazer contra o Palmeiras, né? Mas como um time se prepara para enfrentar talvez o melhor time do Brasil? Como conversa com o jogador? Como você pensa numa estratégia que, por mais que o elenco do Palmeiras seja caríssimo, jogadores ganhando, né, rios e rios, aqueles 3 dígitos, você até comentou numa outra entrevista, como 4 também, né, 4 dígitos, enfim, Lá tem. Como... Tem muito zero, não sei nem quanto vale aquilo. É muito grande. Então, como que... porque o futebol, na hora que a bola rola, não quer saber de contra-cheque, né? Não. E nós também já perdemos jogos com equipes que ganham menos do que a gente. Isso faz parte do futebol. Lógico que equipes que têm um investimento maior, né? Tem um livro que fala os números do jogo. E ele fala dos 5 maiores investimentos da Premier League. Até o Leicester passar, era sempre os 5 maiores investimentos estavam entre os 5 primeiros da Premier League. Ficou 20 anos assim, até o Leicester ter sido campeão. Então, assim, é claro que quem tem os maiores investimentos vão estar sempre lá em cima. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Essas equipes estão sempre ali mudando as posições, mas sempre brigando lá em cima. Porque eles têm 2, 3 equipes, e quando você perde um jogador, você tem um jogador igual. Quando você faz uma substituição, o time por vezes melhora. E as equipes que têm menos investimentos têm mais dificuldade de contratar e têm mais dificuldade de reposição, né? A equipe do Goiás tem uma boa equipe, porém a gente tem um elenco enxuto, eu falo isso desde a minha chegada, o que foi ficando pior ainda com as perdas que nós tivemos dos jogadores. Então a nossa estratégia, cara, é jogo a jogo, né? A nossa estratégia é jogo a jogo. Vocês viram, eu estava analisando a equipe do Coritiba, eles tinham jogado com 3 zagueiros uma vez no campeonato, contra o Palmeiras. Vieram com 3 zagueiros respeitando a equipe do Goiás, ou seja, a gente já está tendo respeito dos nossos adversários também. E o treinador, que já está lá há bastante tempo, mudou um sistema de jogo para poder jogar fora. Então eu acredito nisso também. Eu faço cada jogo uma estratégia, né? Eu encaro cada uma partida de uma maneira, mesmo querendo os 3 pontos de todos, mas você pode ganhar de diversas maneiras. A seleção da França foi campeã do mundo com a 15ª posse de bola da Copa do Mundo. Ela fez um jogo reativo e foi campeã, né? Então, assim, o próprio Palmeiras não é uma equipe que tem muita posse de bola, que fica com a bola. É uma equipe extremamente vertical e que consegue seus gols. Muitos deles em transição, muitos deles em bola parada, né? Muito se fala da equipe do Goiás, que é uma equipe de transição, né? Eu até fiz uma postagem esses dias. Os últimos 4 gols que nós fizemos, 3 deles foram com posse de bola, no momento de organização ofensiva, quando a nossa equipe está atrás toda da linha da bola defendendo. Então, essa equipe do Goiás sabe transitar,
E a equipe do Goiás sabe também jogar com a bola. Tanto que desses 23 jogos que eu tenho, a gente só tem 3 gols em transição. Não é a maior força da equipe do Goiás a transição. A gente tem muitos mais gols, mais de 50% dos gols são quando a gente tem a posse de bola. A gente não tem muita posse de bola, mas quando a gente tem, a gente não dá para o adversário aquela coisa, dá para a bola para eles para a gente transitar. Não, a gente só tem 3 gols de transição. Então a equipe do Goiás trabalha também com a posse de bola. E os números estão aí para mostrar. A gente só tem, volto a repetir, só 3 gols de transição dentro da competição. Você não trabalha a transição? Sim, mas a gente também trabalha quando tem a posse de bola. Jair, bom dia, né? Um abraço a você, aos internautas. André, da Band News Apareceu. FM. Apareceu. E agora na Band News FM, tá? Opa. Abração. Jair, a direção deixou claro isso, que o objetivo na Série A é a permanência, na Série A para o ano que vem, isso é fato. Mas mediante a reação do Goiás, a crescente que o Goiás vem tendo com você e com os atletas no próprio Campeonato Brasileiro, almejar a primeira página da classificação, ou seja, ficar entre os 10, passa a ser um objetivo também de agora em diante, ou está muito cedo para jogar essa carga em cima do grupo? Não, está muito cedo. Não. O nosso objetivo continua sendo a pontuação para a gente livrar da zona do rebaixamento. Nada disso, de décimo, de nada. Passa sim ser o primeiro time fora, que esse é o nosso grande objetivo. Né? O nosso investimento foi para isso. O nosso objetivo é esse. Lógico que todos nós queremos o melhor para o Goiás. Dentro de a gente alcançar a pontuação que nos deixa fora, aí a gente vai buscar voos maiores. Mas enquanto a gente não alcançar, o nosso primeiro objetivo é não voltar para a Série B no ano que vem. Só uma seguradinha, Jair. Valeu, gente. Obrigado a todos os colegas que participaram da entrevista coletiva. Você, torcedor do Goiás, que acompanhou ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Uma ótima manhã, bom fim de semana, um abraço e tudo de bom.